Olá, gente, tudo bom? Aqui é Glaucia Lorena e esse é o meu canal A Empolgada. Agora, já no início, eu quero pedir para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem, compartilharem, ligarem sininho. Isso é importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo que vocês gostam e que é um canal que vocês querem continuar recebendo como dica. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu amo, mas que eu ainda não falei aqui nesse canal, que é comida. E aí eu quero falar sobre dois bolos que são patrimônios imateriais aqui do estado de Pernambuco. Um é o bolo de rolo e o outro é o famoso bolo de noiva pernambucano. Antes eu preciso falar sobre o que é entendido como um patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial são, por exemplo, uma igreja de, sei lá, 1000 anos, 500 anos, importante para a história, um prédio, um museu, uma obra de arte. O patrimônio imaterial são expressões culturais, saberes e práticas de um grupo ou comunidade e que para esse grupo e para essa comunidade, esses saberes, expressões e práticas são considerados como extremamente importantes e relevantes. A culinária, ela entra nesse bolo aí das expressões, né? Expressões culinárias. Um prato de comida, um bolo, um prato, uma dança, ela se torna patrimônio imaterial quando qualquer pessoa, física ou jurídica, entra com um processo de reconhecimento no IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aí faz-se esse processo de reconhecimento, de investigação dos dados, da história, para ver se a comida ou a dança, por exemplo, podem ser escolhidos como um patrimônio imaterial cultural num local. Para ser reconhecido internacionalmente, precisa que o IPHAN entre com o processo junto à Unesco, que é da Organização das Nações Unidas, para ter esse reconhecimento internacional. Mas o reconhecimento nacional basta pelo IPHAN. E aí, nós aqui no estado de Pernambuco, esse estado tão sui generis, que tem a lenda da perna cabeluda, sou fascinada pela lenda da perna cabeluda, tem como um de seus patrimônios o bolo de rolo. O bolo de rolo é desde 2008. Vão aparecer imagens aqui do bolo de rolo. O bolo de rolo, ele é uma adaptação de um bolo português, que é chamado colchão de noiva, chão de noiva, algo do tipo. E aí, esse bolo foi adaptado trocando as amêndoas, que a gente não tinha aqui, por goiabada. É engraçado, porque eu não gosto de goiabada. Eu só gosto da goiabada no bolo de rolo. E ele é diferente do rocambole, porque no rocambole parece que não vai uma fonte de gordura, né? E no bolo de rolo vai. E também porque as camadas são bem fininhas, como vocês podem notar. Esse bolo de rolo, ele é provavelmente do século XIX e foi muito adaptado para o que a gente tem aqui em Pernambuco, que é a goiabada. E tem, em geral, se polvilha açúcar por cima dele. Porque, bom, o que nós temos aqui é cana-de-açúcar, que faz o quê? Açúcar. Então, se polvilha açúcar por cima dele. Eu sou fã do bolo de rolo. Vocês já provaram o bolo de rolo? Se não, deem um jeito, porque eu acho muito gostoso. É talvez o meu bolo predileto. Ou na lista dos 3, não, é o meu predileto. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui para um casamento em Fortaleza. E eu toda felizinha, faz muitos anos atrás, toda felizinha, bolo de noiva, bolo de noiva. Era um bolo de chocolate. Não estava ruim, estava super gostoso, mas era um bolo de chocolate. É que aqui em Pernambuco nós também temos um outro patrimônio imaterial, que é o bolo de noiva, que é também do século XIX. O bolo de noiva, ele é, no caso, uma adaptação de uma receita inglesa, que seria o Christmas Cake, mas adaptado para o que o povo encontrava aqui, né? E aí substituem vários ingredientes do Christmas Cake pela passa, ameixa, fruta
frutas cristalizadas que ficam em molho, marinando no fio moscatel. E aí essas frutas, essa ameixa, essas passas e o vinho entram na receita do bolo de noiva. Por isso que ele fica assim mais escuro, uma massa mais densa, mais pesada. Ele é delicioso, sabe? Normalmente ele é servido com um negocinho branco em cima, que é um glacê mármore todo, adivinha do que? Açúcar, né? Porque a gente tem cana de açúcar e açúcar. Mas o bolo de noiva da gente, ele é muito diferente o sabor. Ele é muito diferente. Eu tenho uma amiga, e eu tenho sorte de não ser apenas amiga, mas colega de trabalho dela, que ela fez uma versão do bolo de noiva que as frutas cristalizadas, passas e ameixas não marinavam no moscatel, marinavam em outro tipo de vinho. Eu lembro que minha mãe, fazia marinando no refrigerante, no guaraná, e ficava bom igual. Em geral se bate a parte da ameixa com a farinha no liquidificador e aí dá essa corzinha, sabe? Mas é um bolo tão gostoso que eu não consigo dizer com o que ele parece, porque ele é muito gostoso, ele é muito diferente. Agora eu consigo dizer que tanto o bolo de rolo quanto o bolo de noiva pernambucano combinam muito com um expresso chamado romano. O que é o expresso romano? É um expresso com raspas da casca do limão dentro. E fica assim, um espetáculo. É muito bom. Eu acho tão legal morar num canto assim, que tem na sua culinária dois bolos deliciosos que são patrimônios imateriais, sabe, culturais. E são dois bolos que a gente consome normalmente aqui. Se eu descer, vai ter na minha geladeira bolo de bolo, porque eu não deixo faltar, porque eu realmente gosto. Eu saí hoje e comi o quê? Uma fatia de bolo de noiva com o expresso romano. Eu não sei se vocês já provaram esses dois bolos, mas eu sugiro que provem, porque comida também é cultura. Aliás, comida só é cultura, né? Nossos hábitos alimentares são totalmente modelados pela cultura e a cultura modela os hábitos alimentares. Então, eu sugiro que vocês provem, porque nossos hábitos alimentares são cultura, né? A gente come a cultura da gente. E eu acho divertidíssimo a gente aqui em Pernambuco ter essa adaptação de um bolo português e de um bolo inglês com nossos ingredientes e bem cá entre nós. Nossos bolos são mais gostosos do que o inglês de origem e do que o português de origem. Eu tava com muita vontade de fazer esse vídeo, eu sei que é um vídeo mais curto, mas é só para dizer que comer também é empolgante, principalmente quando são coisas e pratos tão importantes para a cultura da gente. E quando vocês vierem aqui para Pernambuco, provem esses dois bolos. É um vídeo mais curtinho, mas é porque eu precisava falar deles dois, porque eu comi um ontem e o outro hoje e fiquei pensando, que deliciosos! Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo vídeo.